Até amanhã de manhã, não sei quando. Oi, 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 boa noite. Tudo bem, amoras? Como estamos? Boa noite a todas. Vou esperar uns Boa minutinhos para o pessoal ir noite. entrando. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, e você? Graças a Deus, agora bem, com esse clima maravilhoso, agora eu tô bem, né? Durante a semana eu não estava bem, não. O negócio estava quente aqui, bem quente. Tava quente aí com vocês também? Como é que foi o clima da semana com vocês? Tá ouvindo? Eu tô, Iris. Tô ouvindo. Então, beleza. A gente não vai demorar a entrar na aula. Por quê? Porque a gente não vai entrar, não vai demorar. Essa é uma aula densa. A gente tem muita coisa para conversar aqui, muita coisa para falar aqui. Eu coloquei aqui, estou trazendo para vocês um mapa mental, né, com os tópicos que eu vou falar, mas vocês vão receber uma apostila com tudo isso que a gente vai falar aqui agora. Uma apostila simples, na verdade, é um PDF com o que eu vou falar aqui, tá? A gente vai transcrever, basicamente, a gente vai transcrever a aula e vai passar para vocês. E a planilha de precificação, tá? A planilha de precificação, ela vai ficar lá para o final da aula quando a gente vai trabalhar nela. Vai ser a prática. E aí vocês também têm acesso, terão acesso depois a uma aula bônus, que é a aula de é, assinatura, de como assinar, tá? E eu vou fazer, essa aula vai entrar depois, ainda essa semana, para vocês lá. Tem uma amiga que não recebeu o e-mail. Então, dentro da plataforma, lá na plataforma mesmo, lá no link na aula que vocês têm acesso, você consegue entrar por lá. Avisa ela. Ó, vou mostrar aqui. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Deixa eu dar um pin em mim. Vou mostrar, tentar mostrar aqui. Peraí. Ó, deixa eu compartilhar aqui para vocês entenderem. Quando vocês entrarem lá na plataforma, o acesso a essa aula aqui é aqui, ó, na imersão, tá? Vocês viram? Eu não sei se chegou, se deu para ver. Deixa eu só admitir esse pessoal aqui. Admite, admite, admite. Acho que foi todo mundo. E aí você vem aqui, ó. Aqui embaixo tem instruções da aula. E aí tem aqui, ó. Clique aqui, tá? Que é onde vocês vai entrar para o Zoom, para essa aula aqui do Zoom, ok? Só entrar lá. Está começando, está começando. Ainda não comecei a falar nada, não, porque eu vou esperar vocês irem entrando, vou esperar uns 5 minutinhos, mais um minutinho aí a gente começa, porque a gente tem bastante assunto para falar. Por que que a gente tem bastante assunto para falar, amoras? Porque trabalhar com arte, vender arte, não é só precificar, né? Se fosse só precificar, eu dava planilha para vocês, vocês virassem e aí acabou, cada um precifica a sua arte. Mas tem muita coisa por trás ali, tem a mindset do artista, tem vocês entenderem que vocês vão ter que ser a empresária de vocês, vai ter que mudar, né? A gente lida ali no iníciozinho, quando a gente está começando a vender arte, a gente tem que mudar entre a artista e a empresária. A gente fica ali andando por esses dois patamares e a gente vai falar sobre isso aqui agora. Essa aula é uma aula bem intensa, tem bastante assunto para a gente abordar aqui, desde do mindset do artista até a precificação, passando também como achar o cliente, como escolher o cliente certo, como vender, como negociar com esse cliente, para vocês saberem lidar no dia a dia com a negociação, que não é fácil, né? Parece assim fácil, mas as pessoas tendem a ter algumas dificuldades ali. Por quê? Insegurança. Né? A maior parte
do problema são as inseguranças, né? Ainda estou com um pouquinho de tosse, então vocês me perdoem por isso. Se alguém tiver alguma coisa para falar, vou voltar aqui para o meu mindsetzinho aqui, para o meu mindset, não. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Rosana. Não, mas olha só, ela recebeu o... Ai, meu Deus, quem é que está falando? Ela recebeu, vocês recebem um link, independente de vocês serem da plataforma ou não, tá? Quando vocês fazem a compra da imersão, vocês recebem um link para entrar no portal da plataforma. Esse portal é onde tem todos os meus cursos, tá? E lá você tem acesso com o cadeadinho aberto. O que você não tem acesso, que é a plataforma, né, o curso de pintura, o clube da arte, ou qualquer outra coisa, você fica com o cadeado fechado. Quem comprou a imersão vai ter o cadeadinho aberto da imersão e do clube da arte por 30 dias, tá? 37, porque eu aumentei uma semana para o pessoal que entrou, porque na semana passada, na sexta-feira, eu não dei aula, né? Não estava legal e acabou que eu não dei aula. Enfim, faz parte. Vamos começar então, amoras? Vamos lá, que eu tenho muita coisa para falar para vocês. Boa noite, Dê. O que a gente vai falar aqui agora? Vamos começar com o mindset do artista. Eu vou apagar aqui, ó. Deixa eu só ajeitar para não me perder. A gente vai começar a falar primeiro do mindset, né? Para você começar a pensar como artista. E por que eu falo para você começar a pensar como artista? Porque muitos de vocês, quando começam a fazer arte e ainda estão no tutorial, vocês ficam inseguras e ainda acham que não são artistas. Mas, na verdade, vocês são artistas, ok? Vocês são artistas, vocês têm que agir como artistas. Então, a primeira parte aqui é a gente falar um pouquinho dessa nossa vida como artista, ok? E aqui eu vou abrir. A gente tem partes importantes que a gente tem que levar em consideração. Como primeiro, a criatividade e a inspiração. Não é possível que vocês cheguem aqui sem criatividade e sem inspiração. Mas essa criatividade e essa inspiração, ela pode simplesmente ir para o ralo abaixo por diversos motivos. Nessa semana, eu tive fadiga por conta da esclerose múltipla. Quem me conhece sabe que eu tenho esclerose múltipla. Eu tenho que falar, né? Mas, enfim, eu tenho esclerose múltipla. Então, quando chega no meu problema, eu não tenho problema com praticamente nada, mas esquentou em excesso. Parece que o meu corpo não me representa mais. Então, eu tenho fadigas musculares, eu tenho espasmos musculares, eu tenho desorientação. Desorientação não de ficar desorientada, não, mas sabe quando você parece que está saindo do eixo, que você não quer saber, a cabeça está cheia, né? Que a gente fala que é ansiedade, estresse, vem tudo junto numa bola de neve, então eu preciso fazer assim, ó, pausa, deixa eu dar uma pausa aqui e parar. E isso vai fazer parte da vida de todo mundo, todo artista tem. Então a gente tem que aprender a explorar o nosso processo criativo o máximo possível e aprender a lidar com as inspirações. Quando a gente não está podendo, de alguma forma, a gente tem que voltar, né? A gente depois vai voltar. E aí eu vou falar para vocês sobre isso. Então, a criatividade, ela é um fluxo único que vai variar de artista para artista, tá? E observar detalhes. A gente tem aí dentro da metodologia de ensino, eu falo muito sobre observação. E isso na arte para o artista é muito importante. Está sempre observando, tá? Questionar padrões, permitir-se a experimentar ideias não convencionais. Eu falo muito isso porque quando eu comecei a estudar arte, estudar o realismo, eu tive alguns professores que diziam para mim que tinha que ser assim. Porque você tem que usar esse papel, porque se você não usar um papel diferente, você está saindo do padrão, não vai dar certo. Eu fui muito criticada quando eu comecei a trazer a pintura realista no poliéster aqui para o Brasil, porque não existia essa arte aqui. Essa arte ela tem no mundo inteiro. O poliéster ele é vendido no mundo inteiro, só não era vendido aqui. Agora está começando a mudar. Mas as pessoas achavam que eu era louca. Eu me apaixonei pelo poliéster porque eu estudei lá fora,
né, a arte realista, fiz cursos lá fora online, tá, gente? Eu não fui lá para fora para estudar passatempo lá fora, não. Fiz vários cursos online, e com o Matthew, com a Bonnie, enfim. Eles me trouxeram a experiência do poliéster, a Bonnie me trouxe a experiência do poliéster. E eu me apaixonei pela arte no poliéster. Só que, aqui no Brasil, como era algo que não existia, eu fui criticada no sentido de, cara, tá perdendo seu tempo. Não tem o poliéster, não tem... você não vai conseguir chegar ao mesmo patamar que eles lá fora, porque a gente não tem aqui. Imagina se eu tivesse ficado com esse pensamento. Então, quando eu falo para vocês se permitirem experimentar ideias não convencionais, significa que se surgiu alguma coisa no coraçãozinho de vocês, Amora, vocês são artistas. Ponto. Enquanto artistas, surgiu ideia, anota. Não pode fazer naquele momento? Anota. E tenta, experimenta depois. Permitam-se experimentar, tá? E aí a gente tem como os artistas vão encontrar essa inspiração. Existem várias formas de artes que vocês podem encontrar inspiração. Paty, eu só gosto de pintar com lápis de cor. Mas você não precisa pintar com lápis de cor só o realismo. Você pode buscar inspiração com lápis de cor de diversas outras formas. Você pode buscar inspiração com lápis de cor fazendo pinturas de quadrinhos, de livros de colorir, pinturas não realistas, sair um pouco, fazer mandalas. Isso vai te trazer inspiração. Eu postei hoje no Instagram, quem me acompanha lá viu, nesse meu processo, nesses meus dias aí que eu fiquei off, eu sentei o meu bumbum no sofá para assistir série. Eu não tinha o que fazer, minha cabeça estava cheia, eu não conseguia pintar, não conseguia trabalhar, precisava fazer alguma coisa. Então, eu assisti algumas séries. E durante essas séries, eu fui assistir uma série que me indicaram, e ela é chinesa. Mas eu fiquei observando aquela língua e não tinha dublagem. Você tinha que escutar o áudio e você tinha que ler, né? Ler a legenda. E é totalmente diferente. Você está acostumada com inglês? Foi fácil. Você está ouvindo sempre aquilo, é muito fácil. De repente, você escuta uma língua que é totalmente atípica, diferente. Aquilo me despertou alguma coisa. E eu falei, caramba! Então, eu aproveitei aquele tempo que eu tinha livre para conhecer um pouquinho da cultura chinesa, para conhecer um pouquinho da língua chinesa, descobrir várias coisas interessantes que vocês acham que eu estou perdendo tempo. Meu marido fala isso para mim. Ah, mas você está perdendo tempo. Eu falei, eu olho para ele e fico assim, gente, ilumina o corpo desse ser, ilumina a mente desse ser, porque eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo. Eu estou esvaziando a minha mente de algo que estava me consumindo de alguma forma, pelos estresses de trabalho, pintura, estou sempre pintando, a semana toda pintando, e estou trazendo um espaço para o meu cérebro para trabalhar com outra coisa. Quando eu voltar a pintar, eu estou limpa. Eu alimentei o meu cérebro. O nosso cérebro ele precisa ser alimentado. E por isso que eu falo para vocês, o ócio para o artista é muito importante. Então, às vezes, você passar um tempinho sem fazer arte e fazer outra coisa que te cause, que você goste, que você queira, é muito importante. Tá? Isso vai te ajudar. Então, aqui 5 dicas para vocês se inspirarem também, melhorar a sua inspiração enquanto artistas, mudar o local de costume que vocês estão pintando. Paty, eu só pinto sempre naquela sala. Aí eu tô pintando lá, isso eu tô falando porque artista tem bloqueio criativo, tá? De repente você se depara e você não consegue sair daquela arte. Enjoa dela de uma forma que você acha que você nunca vai terminar. Então, aqui essas dicas são para isso, tá? Mudar o local de costume. Mudar a sua organização. Deixar o ambiente organizado, limpo. Observar, fazer outros tipos de artes, fazer outros tipos de coisas, estudar outra coisa, mudar o hábito, fazer alguma coisa diferente do que você está acostumado a fazer. Isso vai levar você, vai te ajudar, tá? Vai te ajudar bastante. Amoras, ressignificação de fracassos. Isso é muito importante. Muito importante. Enquanto artistas, vocês vão ter que lidar com fracassos o tempo todo. O tempo todo. Tá? O fracasso, a rejeição, eles vão fazer parte da vida do artista.
E frequentemente vocês vão ter que encontrar maneiras de ressignificar isso aí, trazer outras experiências. Em vez de ver fracasso como obstáculo, guardem isso para vocês. Fiz uma pintura, achei uma porcaria. Você vai parar de pintar? Não. O que você vai trazer com essa sua experiência? É uma experiência que você teve. Você vai trazer o obstáculo e vai lidar, vai olhar para ele como uma oportunidade de aprendizado. Qualquer coisa, qualquer fracasso que você tenha na arte, ele nada mais é que um mero obstáculo e que você vai ter como uma oportunidade de evoluir. Muitas de vocês vão pintar, vão olhar para a sua pintura e vão falar assim, vão comparar, né? Vão fazer a comparação que é inevitável, o humano compara. E vão falar assim, caramba, eu preciso pintar igual, não está igual, então não está bom. Vocês vão fazer isso. E algumas de vocês vão pegar esse pensamento e vão transformar ele numa oportunidade de aprendizado, e outras de vocês vão deixar a síndrome da impostora tomar conta, né? Quem não conhece a síndrome da impostora é aquela que diz para você que você não serve para aquilo, e ela fica ali te cutucando para que você pare de fazer aquilo que você está fazendo. Enfim, a gente não vai entrar nesse ramo aqui, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas vocês vão trabalhar isso como uma oportunidade de aprendizado. E ali, eu vou citar alguns artistas. Vou citar um artista ali, que é o Vincent Van Gogh. Ele enfrentou várias críticas durante o seu trajeto de vida, tá? As suas obras hoje são reverenciadas, mas Van Gogh não teve na sua época as suas artes reverenciadas como hoje, tá? Ele teve resiliência, que foi uma habilidade de transformar os desafios nas oportunidades. Mas se ele não tivesse essa resiliência, ele hoje não estaria aqui. Quer dizer, ele não está aqui, né? Mas as artes deles não estariam aqui. Não teriam essa reverência, a gente não teria essa reverência pelas artes de Van Gogh. É um artista, né, muito bom. Assim como teve vários outros, né? E aí, a gente tem que transformar esses desafios, né? Essas dificuldades que a gente tem em desafios. Eu costumo falar para as minhas alunas, eu estou até devendo um desafio para elas, a gente vai fazer, eu não tive tempo ainda de reorganizar isso, mas a gente, lá na plataforma, eu fiz um desafio e eu estou sempre, sempre, sempre desafiando as minhas alunas de alguma forma, porque eu acredito que é no desafio, através dos desafios, que vocês vão criar essas oportunidades de aprendizado e vão evoluir. Então, vocês têm que pegar tudo que é diferente e que você acha que é difícil, transformar aquilo num desafio pessoal para a sua evolução. Vai dar certo. Mesmo que não fique como você queria, exatamente como você queria, é possível que você melhore com o tempo, tá? Então, lidar com essa rejeição é importante. Desenvolver habilidades. A prática constante. Não adianta. Se você quer pintar, se você quer vender a sua arte aí, Adê, falando que está se sabotando o tempo todo. A prática, ela tem que ser constante, porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Tá? Então, reservar um tempo diário, regular, não precisa ser diário, mas alguma coisa regular, tá? Para praticar, você vai aprimorando as suas habilidades, vai melhorando as suas técnicas e vai explorar as suas formas de arte, tá? E, gente, explorar, viver de experimentação, sempre falo isso para vocês, né? Vivam de experimentação, tenham isso em mente, que viver de experimentação... Ah, mas, Paty, o que é viver de experimentação? É explorar os diferentes tipos de técnicas, explorar outros tipos de arte. A gente vai, por exemplo, uma aluna deu uma ideia, essa ideia surgiu dentro dela, né? E eu achei fantástico, eu estou tentando trazer isso para a plataforma, as meninas não sabem, mas a gente vai ter em breve uma oficina para as alunas da plataforma, onde a gente vai fazer fundos com aquarela,
Mas, Paty, aquarela, você não é aquarelista? Claro que não, né? Eu vou entrar na onda junto com vocês. Eu vou pegar uma pessoa que entende do assunto para ensinar para a gente a fazer alguns fundos diferentes para botar, porque o poliéster é transparente, então a gente pode fazer alguma coisa diferente. E isso é explorar, é viver de experimentação. A partir do momento em que você começa a explorar as suas técnicas, as suas habilidades, você pode acabar criando novos estilos, você pode criar coisas diferentes para você e para você e para as outras pessoas, né, no caso. Então, tenham em mente isso, que artista precisa dessa experimentação, tá? Comunidade. É muito importante. A gente tem o nosso grupo na plataforma, né? O nosso grupo, as meninas que estão, né, que entraram para o grupo, porque nem todo mundo gosta. As pessoas que normalmente querem viver com a arte, querem ter essa experiência, né, de vender, ou não só de vender, mas ter esse regular, né, tá sempre ali pintando, elas participam dessas comunidades. E isso é muito importante por causa da troca de experiência. A arte, ela vai florescer nesses ambientes colaborativos, né, nessas comunidades artísticas. Então, você conecta com outras pessoas, com outros estilos, isso vai agregando experiências, né, vai construindo quem é você ao longo do percurso, ok? Então, sempre participem. Mentalidade, aqui, ó, conecte-se com outros artistas. Mentalidade de crescimento. Gente, mentalidade de crescimento é você estar sempre buscando se desenvolver. A mentalidade, ela é essencial para o seu desenvolvimento. Então, você vai encarar os seus erros como parte integrante do processo de evolução. E aí é que eu falo para vocês, né? Que você tem que aprender lá na frente que eu falei para vocês lidarem com a rejeição, é para vocês superarem aí a autocrítica, né? Que vocês fazem com vocês mesmas. Eu passei por isso, eu tive nesse lugar, então eu sei que a gente faz essa autocrítica. E cultivar a crença de que o desenvolvimento artístico ele é um processo contínuo. A gente vai continuar nesse momento. Você errou por algum momento, você está conhecendo uma técnica nova, principalmente para quem está entrando, para quem entra na plataforma e começa a pintar no poliéster, e é tudo diferente, são técnicas diferentes. Às vezes você sabe fazer arte realista no papel, mas quando você entra no poliéster, você se depara com técnicas diferentes para trabalhar, e aí você fica um pouco perdida. E você superar essa autocrítica vai fazer o teu crescimento. E para isso que a gente faz aquelas aulas lá de CCP, que é aula de crítica construtiva de atividade ou de projeto, que eu forço as minhas alunas mensalmente ali a olharem, a observarem de um jeito diferente para a arte dela. Observar os erros e transformar eles em acerto no próximo. Isso é muito importante. E essa é uma mentalidade que vocês precisam ter para o processo evolutivo de vocês, tá? É muito, muito importante. Identidade, autenticidade. Amoras, aqui, cada uma de vocês vai ter o teu estilo. Depois de um tempo que vocês estão pintando dentro da plataforma, que pintam comigo, que mandam as artes para eu ver, eu consigo enxergar a identidade artística de cada uma de vocês. Vocês têm o seu estilo, cada uma vai ter o seu. E nenhuma é igual. Se fosse igual, ia ser uma porcaria, né, gente? Imagina, você não acha artista, você acha tudo cópia, 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 cópia. Não é isso que a gente quer. Então, quando a gente faz um tutorial, a gente pode trazer a nossa identidade artística. A gente pode trazer, a gente deve trazer. São sempre releituras, tá? O estilo de pintura, ele é único. Cada um vai ter o seu. Então, ao experimentar e evoluir, lembrem-se de manter elementos centrais que vão refletir a sua identidade artística. Ela vai ressoar para o público. Ele vai olhar para a tua arte e falar assim, cara, essa arte é da Márcia, essa arte é da Rosana. Isso com o tempo vai acontecendo, vocês vão perceber isso. Comecem a olhar para as artistas que vocês conhecem e notem que quando você está ali, você fala, eu acho que essa arte aqui é de fulana. Porque tem a identidade artística daquela pessoa. E aos poucos vocês vão construindo a de vocês, tá? Gestão de tempo e autocuidado. Gerenciamento de tempo. Se você quer vender a sua arte, você precisa gerir o seu tempo.
ele é crucial para equilibrar a produção artística e as demandas diárias. Se você sabe que você demora 10 horas para pintar uma arte do tamanho A4, mas você trabalha 5 dias da semana e você está utilizando o teu tempo extra para pintar e você só tem 1 hora desse tempo extra por dia, você sabe que você vai levar pelo menos 15 dias para terminar essa arte, para finalizar essa arte. Então, você sabe que você não vai poder pegar 5 encomendas no mês, porque não vai fechar a conta. Então, você tem que aprender a gerenciar, fazer um cronograma, estabelecer metas realistas, de acordo com a tua vida. Você tem que ter uma agenda para isso. A arte, ela tem que ser feita com tempo, com paciência, com cuidado, sabe? Não adianta você pegar uma arte e fazer ela correndo. No final vai dar ruim. Porque o artista, enquanto você está pintando, você não é uma máquina. Então, as suas as coisas que acontecem à sua volta, elas vão influenciar a tua vida. Então, se você está triste porque brigou com o namorado, você não vai pintar bem. Se você está chateada porque a luz está calor e não tá, você não vai pintar bem. Então, aquela hora, talvez, que você tinha determinado para pintar, não funcionou. E aí você começa a se desesperar, né? Ver uma encomenda atrás da outra e não dando tempo de gerir isso. Então, tenham cuidado ao gerir a agenda de vocês, tá? É muito importante. Dê, não mantenha a sorte, não. Faça uma agenda. É muito importante. A gente vai falar sobre portfólio. Quando a gente fala sobre portfólio, eu vou mostrar para vocês, na verdade, quando a gente for falar de precificação, que a gente vai dar valor à nossa hora, eu vou voltar aqui nessa questão de tempo, tá? Ó, necessidade de cuidar da saúde emocional e física. Por que emocional? Emocional porque a gente tem que estar bem. Quando o artista está bem, ele pinta. Quando o artista não está bem, pinta não. Vem com essa não que o artista pinta, mas não flui. Não flui. Não adianta dizer que flui, que não flui. Conheço várias artistas que a gente comenta assim, hoje eu não estou bem, nem vou pegar no lápis, minha mão está pesada. Enfim, não flui. Então, a gente está sempre trabalhando para manter a mente saudável. É importante. Agora, a parte física, amores, mesa inclinada. Existe uma angulação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só para a gente não sair dessa tela aqui. Existe uma angulação. Vocês podem procurar no Google. Eu vou pegar aqui no Google daqui a pouco, vou mostrar para vocês. A mesa tem que ter um ângulo. Deixa eu pegar logo aqui. Porque se não tiver esse ângulo, você ferra a sua coluna. Você ferra o seu pescoço. Você ferra o seu punho. Uma das, tá? Eu aqui não estou achando agora não, meninas. Depois eu mostro para vocês. Uma das facilidades do poliéster é que quando você está pintando, você não pesa a mão, então você diminui a sua dor no pulso, digamos assim, né? Diminui os problemas de pulso. É uma das vantagens de pintura no poliéster e que me ajudou muito para mim, né? Que tenho esclerose múltipla e meu lado direito é que é o afetado, isso me ajudou bastante. Mas isso para a mão. E o teu pescoço, como vai? E a tua coluna, como vai? Por isso que a gente faz a pintura sempre na mesa, numa angulação de pelo menos 35, 40 graus, tá? A gente tem que colocar esse ângulo para que você consiga pintar reta, sem forçar o pescoço, sem forçar a sua coluna. Existem pranchas, existe mesa de desenho. Você pode escolher. Não tem lugar para colocar uma mesa na minha casa, mas você tem lugar para colocar uma prancheta. Vai ali na Tridente, em qualquer site aí, Mercado Livre, você coloca lá prancheta de desenho. Tem várias marcas para todos os níveis financeiros.
Não tem desculpa. Agora, você sentar numa mesa plana, pintar e ficar assim, ó, a tua coluna vai para baixo. Não adianta nada a gente ter a vantagem do poliéster, que é para não dar síndrome do carpo, tendinite, porque a gente não utiliza força para pintar, se você força teu pescoço e força a tua coluna. Então, cuidem, tá? Sempre, ó, aqui embaixo da minha mesa eu tenho um aparador de pé, que é para manter o meu pé, para minha coluna ficar reta aqui na cadeira. Então, é o cuidado que eu tenho da minha saúde física. Beleza até aqui, amoras? Vou falar de portfólio agora. E agora a gente começa a entrar na parte de como a gente vai encontrar o nosso cliente. Até aqui a gente estava falando sobre você enquanto artista, né? E a necessidade que vocês vão ter de mudar aí o mindset e virar empresárias de si. Agora a gente também tem a parte de, tá, virei uma empresária, vou vender minha arte, estou começando agora. E aí, como eu faço? Como é que eu conquisto meu cliente para vender essa minha arte? Como é que eu vou apresentar a minha arte? Como é que eu vou fazer isso? No início, vocês terão que fazer isso, tá? No início, vocês não podem contar com ninguém, a não ser que você já tenha verba para dispor, né? Para contratar alguém. Mas no início, não. No início, a gente que faz mesmo. Depois que as coisas melhoram, a gente coloca para uma pessoa que trabalhe com marketing e que faça a tua entrega. E nem sempre é bom, tá? Eu já tive várias experiências aí no caso de venda de curso, não de arte em si, e foram todas catastróficas, porque não adianta, é o olho do dono que engorda o gado, sabe? Então, se você é uma artista, se você não tem uma demanda alta, você pode cuidar da sua agenda. Mas não é porque você vai cuidar da sua agenda que você vai cuidar de qualquer jeito. Lembra? Mudou, vai cuidar da agenda? Empresária. Vai pintar? Artista. Então, você tem que estar de um lado para o outro, sempre, tá? E aqui a gente vai falar sobre o portfólio, identificação do público-alvo. Por que eu boto aqui identificação do público-alvo? Porque se você vai pintar retratos de pessoas, seu público-alvo pode ser pessoas que tenham interesse na beleza humana, pessoas que gostam de pintar, por exemplo, o meu público-alvo são os namorados. Por quê? O namorado vai querer fazer uma arte da mãe, da namorada, ou a namorada uma arte do namorado, ou as mães fazer arte dos bebês, fazer arte de pessoas, né? Vou fazer uma homenagem para minha avó, pintar a minha avó, o rosto da minha avó. Então, o teu público-alvo são essas pessoas. Então, você vai ver qual a idade, mais ou menos. Você tem que fazer pesquisa de mercado. Qual a idade dessas pessoas? O que elas gostam de fazer? Porque você identificando os interesses das pessoas que vão querer a sua arte, fica fácil de você encontrá-las. No caso aqui da gente, a gente faz pintura de animais realistas. Então, quais são as pessoas quais são os interesses dessas pessoas? Elas gostam de animais. Ponto. Esse é o básico, né? As pessoas elas gostam de animais. Qual é o outro ponto? São pessoas que têm dinheiro. São pessoas que têm não precisa ter dinheiro, mas elas podem gastar com arte, porque arte é cara. Então, você começa a identificar o teu público, o teu alvo. Para você o quê? Na hora que você for começar a divulgar a sua arte, você acertar esse público. É um público mais velho? É um público mais novo? Eu não vou entrar nessa parte de marketing, porque eu não sou dessa área do marketing e eu não me sinto competente para falar a respeito, apesar de eu ler muito, de eu buscar muita informação, eu acho que esse não é o caso aqui da gente, tá? Eu tenho que passar outras partes mais importantes para vocês. Mas a identificação do público-alvo, ela é muito importante, tá? Depois procurem, se vocês tiverem dificuldade, pesquisem
olha, observa quem são as pessoas que estão buscando trazendo o interesse na sua arte. Qual a idade delas? O que elas comem? Onde elas dormem? Isso é importante. Elas viajam? Elas moram em apartamento? Elas gostam de cães de pelo longo, pelo curto? É cão, é gato? Isso tudo faz parte da identificação do seu público, tá? E isso lá, quando a gente for fazer o marketing, vai fazer a diferença, ok? Criação de portfólio. Amoras, não tenho, estou começando agora, eu quero começar a vender as minhas artes, mas eu ainda não tenho as minhas artes autorais. A gente não começa o nosso portfólio com artes autorais. Por quê? A gente começa aprendendo, certo? Então, quando a gente está aprendendo, a gente vai postar aquilo que a gente está aprendendo. É o início do processo. Você começa a mostrar o teu portfólio com as suas artes de tutoriais que você faz. Só que ali a gente vai linkar com um outro parâmetro aqui, tá? Que é o storytelling e a contextualização, que eu já vou entrar lá, tá? O portfólio vocês iniciam com a arte. Ele é a vitrine da sua arte. Então, você tem que certificar de que ele está atraente, organizado, fácil de navegar. Você tem que, lá nesse teu portfólio, destacar as habilidades na representação do realismo, né? Categorizar por tema, se você vai fazer animais, se você vai fazer humanos. No caso aqui, a gente faz muito animais, né? Vocês estão aqui fazendo animais. Utilizar imagens de alta qualidade e sempre fornecer informações sobre aquela arte que você está pintando. A gente vai falar de storytelling e isso é muito importante. No nosso caso aqui, a gente usa para portfólio as redes sociais. Elas são ferramentas. Então, Instagram, Facebook, Pinterest, tem TikTok. Eu até tenho TikTok, mas eu não gosto de usar. Acho uma rede muito chata. Hoje, a melhor rede para vendas ainda é o Instagram. E está começando a voltar com o Pinterest também. Ok? Então, elas são essas ferramentas. Agora, quando vocês estiverem fazendo o seu portfólio, vocês precisam fazer estratégias para entreter a sua comunidade. Vocês vão criar uma comunidade. Exemplo prático. Estou começando a fazer agora o meu portfólio. Então, eu tenho 5 tutoriais feitos de cursos diferentes. Você vai lá e vai colocar a tua arte que você fez no teu Instagram. Quando você colocar a sua arte, você precisa interagir com as pessoas. Então, você tem que falar da sua arte, contar da sua arte, contextualizar a sua arte, que é o storytelling, contar a história daquela arte. Paty, mas a minha história com essa arte não é minha, é uma arte autoral, é uma arte de um tutorial, mas tem história. Como foi quando você começou a aprender a fazer essa pintura? Como foi quando você... por que te deu vontade de fazer aquele tutorial? O que você aprendeu com aquele tutorial? Qual foi a técnica que você evoluiu? Então, isso você vai contar. Compartilhar a história sobre o seu processo de criação, dos seus bastidores, dos eventos da sua jornada, os desafios que você teve em relação àquela arte. Isso é muito importante. As pessoas conectam com pessoas, com histórias de pessoas. Guardem sempre isso. As pessoas vão conectar com a sua arte, não pela sua pintura, mas pela história dela. Então, se você está já no campo da encomenda e vai fazer uma encomenda de um cachorro, você conta a história do seu cachorro. Eu, quando vendi arte, vocês sabem que eu parei de vender arte só para ensinar vocês a fazerem arte. Mas quando eu ia fazer uma arte de um cachorro, eu contava todo o processo. Mas como você conta todo o processo? Eu fazia perguntas para o meu cliente. Como ele é, qual é a personalidade do seu cachorro, qual é a história mais emocionante que você teve dele, o que você lembra, por que você quer lembrar o teu cachorro
nessa foto? O que você quer trazer para essa foto? Você vai criar uma história. E as pessoas, elas vão se interessar pela história da sua arte. Não é pela arte em si. Elas podem olhar e falar, caramba, muito bonito. Independente da sua técnica. Se você tiver uma técnica ruim, mas um storytelling bom, você vende. Tem muito artista que faz arte realista, não hiperrealista, como a gente faz na plataforma, de fazer pelinho por pelinho e tudo mais, mas que faz mais a arte realista, um pouco menos real, né? Digamos assim, e vende muito. Por quê? Conta uma história muito boa. E as pessoas elas vão se conectar com a história. Então, aqui, lembra que cada obra possui, cada arte, ela vai possuir uma história única e contar a narrativa por trás das suas criações. Ela vai fazer com que engaje, vai trazer emoções das pessoas que te seguem, tá? Então, compartilhe os insights, as suas inspirações, os desafios que foram superados durante o processo, independente de ser um tutorial que você está fazendo ou uma arte autoral, ok? E aí, como é que você vai fazer para criar essa narrativa? Vai descrever mesmo o seu processo, tá? Todo o processo que você teve para fazer a sua pintura. Desde a escolha dos lápis, desde das perguntas que você fez para o seu cliente sobre o emocional, né? A parte da personalidade do cão, se ele é um cachorro bagunceiro, se ele é um gatinho manhoso, enfim. Crie essas histórias, tá? Eventos e exposições. Amoras! Aproveitem todas as oportunidades que aparecerem. Tem uma oportunidade ali de fazer um público diferente, vai lá. Um brechó me convidou para fazer a exposição das minhas artes. Vai. Sempre que houver essa interação direta, vá. Porque você começa a ficar conhecida, as pessoas começam a conhecer a sua arte, e isso é muito importante. Parcerias, colaborar com as parcerias. Que parcerias podem ser? No caso aqui de animais, Amoras, com abrigos de cães, vocês podem fazer parcerias. Vocês podem fazer parcerias com marcas, lojas de pet. Quantas marcas não tem de roupinha? Vocês podem ir atrás e tentar conseguir parceria, pintar o cachorro de uma organização, pintar o cachorro de um adestrador famoso, né? E aí você acaba fazendo essas parcerias, as pessoas vão te divulgando. Quanto mais você é divulgada, mais possíveis clientes você tem. Só que aqui você tem que fazer um funil. Não adianta você fazer a sua arte só para a pessoa ver. Você tem que chegar. Lembra lá do público-alvo que a gente estava falando? Então, quando você colocar a divulgação da sua arte, é para esse tipo de público, porque é para ele que você vai vender, tá? Aqui a gente tem que lembrar que você está o tempo todo querendo vender para alguém, ok? Marketing de boca a boca, incentivar clientes satisfeitos a recomendar a sua arte. O boca a boca vai ser sempre uma poderosa ferramenta de marketing, é a melhor que tem. Não existe nada melhor do que o boca a boca. Então, incentivar clientes satisfeitos a compartilhar as suas experiências e recomendar a arte de vocês é o melhor marketing que vocês têm. Então, construir uma comunidade em torno do teu trabalho vai estimular esse boca a boca. Por isso que a gente usa o Instagram, tá? Os admiradores, eles são entusiastas, eles vão compartilhar essas experiências com vocês. Façam com que as pessoas comentem os posts de vocês. Então, tem storytelling, tem a história da arte, tem descrição ali, compartilhamento do processo artístico, do teu esforço, das tuas dificuldades. As pessoas elas vão atrás disso. E isso vai fazer com que as pessoas comentem o post de vocês, indiquem a arte de vocês, mostre a arte de vocês, tá? É muito, muito importante. Aprimoramento contínuo. Estejam sempre estudando a arte de vocês. Não importa o quão boa você já é. A evolução artística está intrinsecamente ligada ao compromisso contínuo
com o aprimoramento das habilidades. Você para de pintar as suas habilidades. É um músculo. É como se fosse uma academia. Você está lá malhando. E aí o teu músculo está sempre crescendo, sempre firme. Parou a academia, começa a enfraquecer. A pintura é a mesma coisa. Você tem que estar sempre pintando. Então, participe de workshops, cursos, grupos de estudo. Continuem sempre se aperfeiçoando, tá? E essa evolução artística, ela pode impactar positivamente nas vendas. Se o teu cliente que está lá está vendo a sua evolução, ele vai vendo que hoje você fez uma arte de um jeito, amanhã você está fazendo... Ele vai vendo essa evolução. Isso vai criando estímulos, gatilhos, para que ele queira também comprar a sua arte. O crescimento do outro sempre vai ser gatilho para a observação e para o desejo. O crescimento, botem na cabeça de vocês. O crescimento sempre vai ser gatilho para o desejo. Se você começa a crescer, as pessoas que estão à tua volta, elas começam a observar você. Você está ali pintando, a sua arte está boa, mas você está aprimorando. Conforme você vai aprimorando a sua arte, as pessoas que estão à volta estão observando isso. Nossa, como você melhorou. Aí, de repente, começa a comentar várias pessoas e daqui a pouco está todo mundo comentando. E daqui a pouco você está tendo mais e mais pessoas à vontade em comprar, em encomendar com você, tá? Vamos falar agora um pouquinho, deixa eu beber para a nossa terceira parte, que é a entrega da arte. A entrega da arte aqui é literalmente agora você entrou, você já definiu o seu público-alvo, você já tem o seu portfólio, você já abriu a sua agenda. Paty, como é que eu abro a minha agenda? Lembra? Você viu quanto tempo você pode gastar com a arte, você sabe quantas artes você vai conseguir fazer no mês, você vai simplesmente separar um papelzinho ali e vai poder fazer a sua encomenda. E aí a pessoa vai entrar em contato com você, ela vai perguntar o teu preço, ela vai perguntar quanto tempo você vai entregar a arte para ela vai perguntar isso tudo, ok? E você precisa estar com tudo isso preparadinho. Então, para a entrega da arte, a gente precisa de alguns detalhes, tá? Que é a embalagem adequada. Na arte no poliéster, você pode trazer ele em rolinho, você pode trazer ele num papel mais duro. Existem vários tipos de embalagem. Procurem as embalagens que agradem vocês, principalmente as embalagens personalizadas. Tá até aqui embaixo, ó, a personalização, mas eu já falo dela aqui, ó, que a identidade visual, ela vai gerar valor. A sua identidade visual, se você coloca um adesivo com a tua logo, você com o teu nome, com a tua assinatura, isso vai gerando valor para o teu trabalho, tá? Existem alguns cuidados aqui, eu não vou ficar muito tempo nessa parte aqui, que eu quero já ir para precificação e negociação, mas vamos lá. Proteção, alguns cuidados importantes, como proteção contra a umidade e temperatura. O poliéster, ele tem uma resistência à água, tem resistência à temperatura, mas não entrega de qualquer jeito. Por quê? O poliéster tem, mas e o lápis de cor? Tem? O poliéster não vai estragar, o profissional, né, no caso, ele não vai estragar. Mas o lápis de cor pode manchar. Você pode ter usado ali um lápis de cor aquarelável e ele não foi... Passou a água e passou a pessoa passou um papel por cima, alguma coisa, vai estragar. Então, proteja a sua arte, ela é uma obra-prima que você fez, tá? Fixação da arte, como é que você vai garantir que a arte fique lá na embalagem? Olha, eu gosto muito de utilizar papel cartão, não está aqui, papel Paraná. Eu prendo o papel Paraná atrás. Papel Paraná é esse papel aqui. Deixa eu pegar para você para ver se você... Papel Paraná é esse aqui, tá? Eu gosto muito de colocar a arte nesse papel, presa aqui nesse papel para entregar para o cliente. A gente entrega, lembrando que o poliéster é transparente, deixa eu até tirar aqui, parar de compartilhar. Ó,
A gente entrega o poliéster, isso aqui é uma arte, o poliéster ele é transparente, né? Aqui, eu vou pegar um poliéster, ele é assim, transparente. Mas eu não vou entregar uma pintura transparente para o meu cliente. Pode, você pode até entregar, se for a gosto dele, tudo bem. Mas eu gosto de entregar com papel atrás. Esse papel aqui atrás é um papel algodão. Eu gosto de colocar o Arches, que é um papel com uma qualidade. Cada uma vai escolher o seu papel. Existem vários papéis que você pode escolher para colocar aqui. Qualquer um vai servir. Inclusive, você pode colocar papéis mais para o branco, mais para o cinza, pode escolher de acordo com a tua arte. Mas você entrega assim, ó. Você faz um semi, isso aqui, as meninas na plataforma têm aula disso aqui, mas você faz um semi-emolduramento, né? Para você proteger a sua arte, você pode entregar assim. E aí, na entrega, eu sempre gosto de prender um papel Paraná duro e ele pode estar cartonado. O que está cartonado, gente? Você pode fazer um cartão com isso aqui. Você pode mandar fazer cartonagem, né? Apesar do papel Paraná, esse aqui tá cru, né? Fazer uma capa, uma pasta para colocar a sua arte presa, tá? Isso é importante. Isso demonstra, inclusive, zelo pelo teu trabalho, ok? Eu hoje não tenho mais aqui a cartonagem, mas a gente fazia, botava com a cartonagem, botava a arte ali bonitinha e entregava dentro de uma caixinha. Isso vai trazer carinho para o cliente, ok? Então, sejam carinhosos com os clientes de vocês. Deixa eu voltar aqui para minha paz, para meu negócio. Tá? Fixação, instruções. Instrua como manusear o seu pacote. Coloque do lado de fora. Não pode molhar, evitar dano, não pode botar nada em cima, não pode dobrar. Faça isso na instrução da embalagem, do lado de fora. Dentro, a gente pode colocar também na personalização, tá? Falar sobre o teu trabalho. Você pode criar coisas sobre o seu trabalho. Mas aqui eu estou falando do lado de fora como proteção, tá? Para evitar danos e os cuidados. Seguro de envio. Toda a arte que vocês forem enviar. Paty, como é que faz para enviar uma arte? Muitas de vocês têm essa dúvida, né? Existe o correio e existem as transportadoras. Se você emitir nota fiscal da sua arte, isso é possível. Se você for uma empresária e abrir o seu MEI, você pode emitir a sua nota fiscal para a venda da sua arte. E nessa emissão de nota fiscal, você pode usar um site chamado Cangu. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse site da Cangu, ele tem várias transportadoras. Ó, ele tem várias transportadoras. Então, por exemplo, você pega aqui uma arte na Cangu. Fica a página aqui atrás aberta, eu fico perdidinha. Peraí. Você pega aqui a arte na Cangu, você coloca o CEP de origem, o destino. Deixa eu entrar aqui, vou dar um exemplo. E vamos lá. Ó, entrei aqui no meu. Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui por CEP. Aí eu vou, sei lá, me dá um CEP aí qualquer, meninas. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse CEP aqui, nem sei para onde é isso, não. Aí aqui já está cadastradinho, ó, quando eu mando drafting filme, ó. Você vai botar a altura da embalagem, a largura da embalagem, vai botar o comprimento da embalagem, vai botar o peso da embalagem, vai botar o valor da embalagem. Aí vou botar aqui, sei lá, qualquer coisa nesse valor. Ele vai te dar algumas formas de envio. Então, por exemplo, pelo Mercado Livre, se você enviar, ele vai ser R$60. Deus me livre, guarde enviar isso pelo Mercado Livre, esse preço. Se você entregar por essa transportadora, é R$14,93. Pelo correio, R$23. Então, aqui você consegue calcular o frete e ver qual é o melhor lugar para você transportar. Mas, Paty, onde fica essa Cangu? A Cangu, ela tem vários postos espalhados pelo Brasil.
Então, independente de onde é a sua localização, ele vai te dar aqui, ó, os postos de acesso. Ó, cadê? Pontos Cangu. Então, sei lá, vamos pensar aqui, um CEP. Alguém me dá um CEP aí correndo? Só para usar de exemplo. Vou botar o meu. 22.765. Vou botar outro aqui. Peraí. 22.760.090. Ó, busquei aqui, ó. Eita, acho que tá errado. 22.760.090. Aí busquei. Aí ela aqui me dá, ó. Tenho todos esses lugares aqui, são postos da Cangu. Então, eu vou escolher um posto desse. Escolho. E na hora que vai imprimir a minha etiqueta, vai sair com aquele posto. Que me deram aqui, ó. Ó, Rosana deu um CEP aqui, vou colocar aqui. Lá para a Rosana, ó, quando ela for entrar, ela tem essas duas papelarias, ó, Aquarela Papelaria e CKP Informática. São 2 pontos de referência. São 2 pontos de coleta, desculpa, de referência não, de coleta. Então, você vai pegar esse posto e você vai lá. Você vai, dá até quanto de distância? Ó, 1,5 km de distância. Você vai lá e você vai entregar. É muito simples. Você vai pegar a etiquetinha, aí você vai imprimir a etiqueta, colar na caixa e lá naquele posto levar. Só que você já escolheu qual é. Depois vocês entrem aqui. O posto é chamado Cangu, tá? O ponto é Cangu, tá? Eu vou colocar lá quando for fazer a entrega da apostila para vocês, vai ter esse site, tá? Se não tiver, vocês me puxam a orelha. Que eu acho que eu não coloquei, mas aí eu coloco. Cadê? Deixa eu voltar aqui para o meu... Alguma dúvida em relação a isso, meninas? E cálculo de frete é extremamente importante. Vocês não podem esquecer de fazer esse cálculo do frete. Na negociação, a gente pede o frete. A primeira coisa, qual é o seu endereço? Para na hora da precificação, a gente vai colocar lá. Deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente poder ir para a nossa precificação. Vamos lá. Rastreamento. Enviem o rastreamento para seus clientes. Aviso de recebimento. Amoras, aviso de recebimento é o AR. Eu acho que é válido você enviar com o aviso de recebimento para você comprovar que a pessoa recebeu a sua arte, recebeu a sua encomenda. Então, é uma forma de você proteger. A gente tem o seguro, tá? Tá aqui em cima, eu coloquei aqui em cima, seguro de envio. Esse seguro de envio, você, na hora que você vai fazer, já aconteceu de extraviar draft em filme, e eles me restituem o valor total. Você coloca lá o valor, você paga pelo esse seguro, ele tem a restituição. Então, façam isso com a arte de vocês. E orientem sempre o teu cliente. Como é a forma que você está fazendo esse seguro, como ele tem que acionar o seguro, e esteja ali, tá? Para, se acontecer alguma coisa, você poder orientar e ajudar o teu cliente a receber a tua arte. Ok? Faça um aviso de recebimento, que é uma forma de você garantir que teu cliente recebeu a tua arte, não vai te cobrar que, não recebi nada, quando ele já recebeu. Afinal de contas, você levou 20 horas para fazer uma arte dele, então você tem que ter esse cuidado, tá? Comunicando poliéster. Poliéster é uma superfície diferente, é uma superfície translúcida, tem cuidados específicos. Não é que tenha cuidados específicos, mas a gente usa uma superfície atrás, né? A gente coloca atrás. Então, ser claro com o teu cliente, ó, você vai receber assim, assim, assado, porque é assim. Você vai receber uma folha. A minha pintura é feita na superfície de poliéster, que tem uma resistência e durabilidade, mas é uma superfície transparente e por isso a gente coloca um papel A4, um papel de algodão, que também tem uma durabilidade para aumentar. É muito importante que a gente
fale sobre os nossos materiais de qualidade e que deixe claro que são materiais de qualidade para o cliente, que você não está levando porcaria para ele, tá? Isso é muito importante. Então, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter ao receber a arte? Se você já vai levar a moldurada, tá tudo certo. A pessoa só tem que pegar e botar na parede. Mas 90% das vezes vocês vão entregar só a arte, tá? Então, entreguem sempre junto. Então, explica como é que é, no caso das meninas que forem trabalhar com poliéster, ok? Isso aqui não era para estar aqui. Acompanhamento e feedback. Veja se a pessoa recebeu, se ela gostou da sua arte. Esteja pronta, se não recebeu, se aconteceu alguma coisa, para solucionar qualquer tipo de problema, tá? A gente já falou da personalização ali em cima. Custo de envio também já falei para vocês precificarem esse custo de envio. Usem ali a Cangu, é uma forma. Se vocês acharem que o correio é melhor, usem o correio, enfim. Vocês têm que estar sempre ciente de quanto é. Entrem no site, coloquem lá a medida, o valor, o CEP do destinatário, o CEP do remetente. E aí os sites eles vão calcular o preço de envio. Da Cangu é legal porque não tem erro. Você paga antes de emitir a etiqueta. Então, ele deu o valor, você pagou, é aquilo. Não vai mudar em mais nada, tá? Política de devolução. Amoras, esse é muito importante, tá? A política de devolução, ela tem que ser algo que vocês tenham cuidado e expliquem muito bem para o cliente. Sejam claras nas formas que vocês fazem a política de devolução. Paty, o que significa política de devolução? Vocês, quando forem fechar uma encomenda, vocês nunca vão fechar uma encomenda sem receber 50% antes do valor. Porque senão você está jogando o seu tempo fora. Se você aceita uma encomenda sem o sinal e a pessoa desiste no meio do processo, não gostei do seu trabalho, ou não quero o seu, não vou ter dinheiro para pagar. Enfim, você teve. Quem vai pagar a tua hora de trabalho? São horas trabalhando. Materiais artísticos caros. No poliéster, a gente tem a vantagem de gastar menos material, mas ainda assim, você teve lá a folha de poliéster, você teve o bem mais precioso, que é o seu tempo gasto ali. As suas horas que você poderia estar fazendo uma outra encomenda. Então, você pegar e não receber 50% de sinal, o que isso significa? Que você vai receber o sinal. Se a pessoa não, por algum motivo, desistir, ela não vai receber esse sinal de volta. Esse sinal se torna o pagamento do teu trabalho. E isso tem que ser claro. Você tem que comunicar isso no ato da negociação da tua venda. Falar, aqui, eu vendo minha arte, para a gente fechar, a gente vai fechar com 50% de sinal, e os outros 50% e mais o frete é quando eu terminar e for entregar a sua arte. Ela paga e você envia. Mas ela não vai confiar no meu trabalho. Então, o problema é dela. O seu trabalho, essa mentalidade tem que estar fixa em vocês. Vocês não estão fazendo favor a ninguém. É o seu trabalho e você está vendendo. Se a pessoa não vai confiar que você vai enviar arte, ela nem comenta com você. Tá? Vocês têm que se lembrar, botar o pé firme nisso. Política de devolução é muito importante que vocês façam a de vocês. Cada uma vai fazer do melhor jeitinho. Mas nunca, nunca, nunca esqueçam da regra dos 50%. Isso é regra. Qualquer coisa diferente disso, vocês saem no prejuízo se der errado. Tá? Qualquer coisa diferente disso. Não se prejudiquem, meninas. Não se prejudiquem. E agora vamos precificar a nossa arte? Vamos tornar o nosso hobby aí lucrativo? Vocês já fizeram um portfólio, já estão contando as histórias das artes de vocês, já estão negociando preço, valor, preço não, né? Que a gente vai fazer o preço agora, vai precificar agora. Já estão negociando a entrega, falando sobre a política de vendas de vocês, já estão achando aí a sua persona, né? O seu cliente desejado. Vamos agora precificar. Eu vou rapidamente, não tão rapidamente, tá, meninas? São 9 horas agora, isso é uma imersão, a gente não tem que correr, não pretendo correr também, porque essa aqui é a parte que interessa a todas vocês.
Meninas, precificar alguma arte, existem vários métodos de precificação, tá? Na verdade, 2 métodos são os principais, que é a precificação pelo tempo, avaliação do tempo e esforço, e a precificação de polegadas, né? Que vende a arte polegadas. Que na verdade acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Você já tem uma noção do teu tempo, você faz uma tabela. E aí, se a pessoa quer um pouco maior ou um pouco menor, você vai fazendo essa diferenciação. De todas as formas de precificação, a que eu acho mais justa e que eu defendo, e é a que eu vou mostrar para vocês, é a precificação exata de tempo, esforço e material. Por quê? Tempo, esforço, material. Porque você vai decidir, no momento em que você vai fazer uma arte, você vai olhar, a pessoa quer fazer um Golden Retriever. Para fazer um Golden Retriever, você olha, se você já fez um tutorial de Golden Retriever, você vai saber que tem uma certa complexidade de técnica para fazer as mechinhas, a profundidade da pelagem. Você já sabe mais ou menos o que gastar de material. E por isso que eu volto a dizer que vocês precisam fazer portfólio. Fazer tutoriais são importantes para vocês contabilizarem o tempo de horas que você gasta para pintar aquela técnica, tá? Isso ali vocês têm que fazer, isso tem que estar sempre... Fiz um tutorial de um cavalo. Começa a cronometrar quanto tempo eu uso para pintar esse cavalo. Claro que enquanto você está aprendendo, você vai demandar muito mais tempo, porque você tem que parar, olhar o vídeo e fazer. Mas quando você estiver na experimentação e estiver fazendo sem ficar olhando, você pode contabilizar esse tempo. Então, fez um Golden de um tutorial, faz uma experimentação de um Golden sem tutorial, para você contabilizar o teu tempo, quanto tempo você gasta para fazer aquela tua arte, tá? E depois nesse portfólio, você vai ver que cada pet, cada tipo de animal, cada tipo de pelagem tem uma complexidade e isso vai demandar um tempo maior ou um tempo menor. Vou fazer um pássaro. Pássaros normalmente tendem a ser mais rápidos de terminar, porque as penas a gente não faz elas com total detalhes. A gente faz elas um pouco mais riscadinhas. Enfim, então normalmente eles demandam um pouco menos de tempo do que você vai fazer um cachorro de pelagem longa que tem profundidade, volume, e que você vai fazer a técnica de subtração, ficar tirando e colocando pigmento. Enfim, então isso vai gerar o teu tempo mais precioso, que é a tua hora. O bem mais precioso que você tem de maior valor é a tua hora de trabalho. Nada é acima. Vocês vão ver na planilha que tudo não chega ao valor que você vai gastar de hora de trabalho, tá? Custo dos materiais. O que você gastou? É importante a gente pensar no custo de materiais. Tem muita gente que acha que lápis de cor é lápis de cor. Quando você usa drafting filme, quando você usa o poliéster para fazer a sua arte autoral, para fazer a sua arte para vender, você realmente quase não compra lápis de cor. Mas ainda assim existe um gasto. Eu fiz um cálculo durante a minha vida de quanto, eu vou mostrar isso aqui na nossa planilha, vocês vão comprar, eu vou orientar vocês sempre a fazer o seguinte, comprou lápis de cor, anota. Eu tenho as notas fiscais de todas as compras de lápis de cor. E eu sei que minha última compra de lápis de cor foi em 2021, porque eu tenho a nota fiscal. Então, você pega essas notas fiscais e você coloca ali, comprei tal data. Quando você foi comprar de novo? Tal data. Nesse período, quantas artes você fez? E dá para contar. Sabe por que dá para contar? Porque a gente posta, a gente não tem portfólio. Então, toda a arte que você fez, você postou. Caramba, eu levei tanto tempo para comprar lápis de cor de novo. Em um ano, eu fiz 10 artes. Em um ano você fez 10 artes. Então, quanto você gastou de lápis de cor? R$ 300. Vou botar uma cabeça assim, R$ 300. Divide por 10 para você saber o que mais ou menos, fazer um cálculo de quanto você vai gastar por ano. A gente faz esse cálculo por ano. E aí a gente divide quantas artes a gente consegue fazer no ano com aquele valor gasto. Isso tem uma tabela eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender melhor. Mas só para ficar isso na cabeça.
Existe um cálculo que a gente faz por ano para saber quanto de material, mais ou menos, a gente gasta. E não contabilizar isso é prejuízo, porque tem que ser contabilizado tudo. É o trabalho de vocês. Não é uma brincadeirinha, não é um agrado, tá? A gente muda aí essa mentalidade, ok? Então, tem que levar em conta o material utilizado. E aí a gente pode trabalhar aí as estratégias para modificar, para equilibrar. O que que você pode, nesse momento, quando a gente vê que está muito caro, qual material que a gente pode substituir para baratear? Então, você pode fazer uma tabela de precificação, quando for trabalhar na sua planilha. Você tem várias planilhas, eu vou mostrar para vocês isso, e nessa planilha você vai fazer com um tipo de material, poliéster. Nessa planilha você vai fazer com um papel de algodão. Nessa outra planilha você vai fazer com um papel, sei lá, aquarelável não. Meu Deus, me fugiu agora a cabeça. De desenho, sei lá, qualquer outro tipo de papel. Ou materiais, ou lápis. E você consegue fazer vários orçamentos diferentes para aquela pessoa, modificando os materiais. Então, a gente trabalhar ali o equilíbrio dos materiais, celulose, isso, Regina, tem vários tipos de papéis. Aqui a gente trabalha com poliéster, mas você pode colocar qual papel para baratear ou não, para você conseguir reduzir o valor da tua arte. Atrás, esse tipo de arte compensa colocar um papel algodão ou compensa colocar um papel de celulose? Qual é o mais barato? Esse meu cliente ele está pedindo um desconto, então eu posso colocar um papel bom de desenho que é mais barato do que o papel bom de 100% algodão. Normalmente os papéis 100% algodão são mais caros. Então é trabalhar ali essa experiência e comunicar de maneira clara o valor dos materiais que você está. Quer dizer, não os valores, né? Mas o valor que eu digo não é de preço, é o valor. Esse papel de celulose, ele tem um acabamento bom, enfim, o papel de algodão, ele é mais sofisticado, tem maior durabilidade. Esses são os valores que eu estou falando. Para o cliente, a gente não fala do valor de cada item financeiro. A gente fala os valores sentimentais, digamos assim, do material, tá? A sua experiência em conta. Hoje você está começando, então a sua hora de trabalho acaba sendo menor do que a sua hora de trabalho daqui a tanto tempo. Porque a sua experiência ela vai influenciar no teu preço. Se você está trabalhando há 10 anos com arte, tem já um público, tem uma demanda, seu preço vai aumentar. Isso vai aumentando. Então, continuem estudando, continuem se aprimorando. Por isso que é importante a gente continuar aprimorando, fazendo tutoriais, fazendo novas técnicas. Isso vai trazer esse aprimoramento contínuo, ele não apenas vai elevar a qualidade da sua arte, mas também vai impactar positivamente a percepção de valor, tá, que o seu cliente vai ter. Pesquisa de mercado. Deixa eu beber um gole d'água rapidinho. A pesquisa de mercado, eu tenho um cuidado para falar sobre isso. Por quê? Eu vejo muita gente indo lá no fulano perguntando quanto você cobra para fazer uma arte A4. Ah, eu cobro X. Ah, então tá. Então ela cobra X. E aí ela vai e quer cobrar aquele mesmo valor sem levar em conta tudo aquilo por trás que ela gasta, que a pessoa tem. Não leva nada. Às vezes você vai ver, a pessoa usa um material de baixa qualidade, usa lápis de cor escolar, e você nem sabe. Então, a pesquisa, o estudo da pesquisa de mercado é para avaliar o mercado no geral. A gente sabe que uma média, uma arte do tamanho A4 de um PET, ele hoje custa, a média, tá? A média saudável, de 300 a R$ 700. Essa é a média. A média. Tem artistas com muita experiência que vão cobrar numa arte A4 R$ 2.000. Tem. E tá tudo bem.
Agora, você cobrar, você sabe que tem essa média no mercado. E aí você vai fazer a sua precificação. E aí você vai poder avaliar, vai poder equilibrar sobre o mercado, mas sem se prejudicar. E ali a gente vai falar, quando a gente estiver precificando, sobre os valores, né, os modelos de precificação. Tendências de mercado. Amora, mercado tem tendências. Fiquem atentos a essas tendências. A gente pode trabalhar, tá, com encomendas, ou a gente pode trabalhar também com arte pronta. Por que não fazer quadros de pássaros? Por que não fazer quadros de animais fofinhos? E você vender esses quadros, por exemplo, no final do ano, você pode fazer um cartão postal com uma arte sua de um bichinho com papel, com chapéu de Papai Noel e vender esse cartão. Você pode criar um cartão e vender esse cartão com a sua arte. A arte ela não é só encomenda. Existe um mundo, uma infinidade. Então a gente tem Páscoa, a gente tem Natal, a gente tem Dia das Mães, a gente tem Dia dos Pais, a gente tem Dia das Crianças, a gente tem várias datas, várias tendências no mercado, as pessoas quererem arte do tamanho A4, arte do tamanho A5. Está na moda fazer arte portrait, está na moda fazer arte do corpo inteiro, está na moda fazer arte de mão. Olhar, observar o mercado, buscar as tendências do mercado. Hoje a tendência do mercado é o portrait, é o busto, né, do cachorro, do animal, do cavalo. Essa é a tendência e ela só está crescendo ainda. É com fundo, é sem fundo. Isso tudo são tendências. Identificar essas tendências, ficar atento para as demandas do mercado é importante. Ok? Custos diretos, desculpa, custos indiretos. Ali os custos indiretos, tá? Aluguel, se você tem um ateliê, você paga aluguel, energia, despesas administrativas. Qualquer custo indireto à sua arte você vai contabilizar o tempo. Quanto tempo você gasta em material. Mas e os outros custos, você pensou? Quem mantém o teu ateliê? Quem mantém a tua luz do ateliê que você gasta enquanto você está fazendo a sua arte? Quem mantém a tua luz do teu iPad? Se o seu computador pifar, se seu iPad pifar, você usa o teu iPad para fazer a tua arte. Se ele pifar, quem banca isso? Quem tem que bancar isso é o teu trabalho de encomendas. Se você usa para encomendas, ele tem que bancar. E isso tem que ser contabilizado. E por isso a gente coloca tudo na planilha. A planilha ela tem que ser justa com você. Se tua mesa quebrar, se tua ferramenta quebrar, você vai ter que repor. Então, isso tem que estar, são os custos indiretos que você tem que colocar. Quantas lâminas de estiletes lá e se você gasta por ano? Eu gasto 2 lâminas. Então, por ano, você tem que cair naquela continha, né? De por ano, você gasta 2 lâminas, quantas artes você consegue fazer. Tem que entrar esse valor na tua venda, no teu preço final. Para que seja justo, tá? Esses são os valores indiretos. Ainda a gente tem os valores emocionais e subjetivos, né? Influência do valor emocional da precificação da sua arte. Se você está trabalhando não só com encomenda, mas é uma arte que você fez, sei lá, você fez, sabe aquela arte do sonho? Vamos botar aí, eu estou fazendo um tigre. Eu sou apaixonada por tigre, e esse tigre eu estou fazendo ele com todo amor e carinho, e tem um valor sentimental dele ali. Alguém chega em mim e fala assim, Paty, me vende seu tigre? Eu não vou fazer a conta de quantas horas eu gastei para fazer e o cálculo. Além disso tudo, vai ter o valor sentimental, o meu valor sentimental. Eu não vendo por menos de 5 mil. Acabou, é minha arte. Se a pessoa quiser comprar, ela compra, mas o meu valor é esse. Isso é valor emocional na precificação. É o valor que você atribui à arte, tá? Ele tem que ser, claro, você não vai botar um preço absurdo, você não vai colocar uma coisa
Você pode até colocar o preço absurdo se você não quiser vender. Se você quiser vender, você coloca o preço viável, tá? Mas é uma precificação mais profunda ali, está relacionado ao teu valor emocional. Segmentação. Tamanhos. Você pode fazer tamanho A4, tamanho A5, tamanho A2. Teu cliente chega para você e fala assim, eu queria uma arte do meu gato. Tá, mas qual tamanho você gostaria? Você quer o tamanho A4? Você gostaria do tamanho A5? Você quer um tamanho A2? Qual o tipo de superfície? No caso aqui, a gente poliéster. Vou fazendo poliéster, mas qual o tipo de superfície? Isso aí, em relação ao poliéster, a gente tem, né, para diminuir os valores, a gente pode usar o drafting film, que é o importado, a gente pode usar o laser film, não, o Duralá, que é mais barato, isso tudo você pode dar para diminuir o seu preço sem perder a qualidade, tá? A técnica que você vai utilizar, você pode segmentar isso e criar as suas tabelas de tabelas, entre aspas, para você fazer não sobre encomenda, tá? As outras demandas de mercado, você pode criar essas tabelas a partir da segmentação. Políticas de desconto, amoras. A gente, para fazer essa política de desconto, a gente vai oferecer, mas se certificando de comunicar claramente esse desconto, o período do desconto, as condições desse desconto. E nunca, nunca, nunca diminuir o teu valor de trabalho. Como é que a gente faz esse desconto? Quando a gente vai precificar, vocês vão ver lá, a gente faz uma tabelinha que é 100%, 80%. Eu trabalho 100% a 50%, tá? Eu trabalhava, no caso. Mas vocês podem trabalhar até 30%. Margem de lucro. O nome disso é margem de lucro. Aonde vocês podem dar desconto? Dentro dessa margem de lucro. De 100, entre 100 e eu aconselho 50%. Então, se a pessoa, você cobrou 100% do lucro, essa pessoa quer um desconto, você pode dar 10% sobre o lucro. Vai ficar mais fácil para entender agora que eu vou abrir a planilha aqui para vocês, tá? E vocês vão, só coloquem isso na mente, que quando eu abrir a planilha vai ficar mais fácil de entender. Mas você pode dar o desconto sobre o lucro, nunca sobre o preço bruto da sua arte. Nunca. Dar desconto sobre o preço bruto é perder dinheiro. É pagar para trabalhar. Não é justo com vocês. Vocês precisam lembrar que, enquanto artistas, vocês também têm que ter a empresária do lado e fazer para que vocês vendam e tenham lucro e seja algo rentável. Não precisa viver agora daquilo, não precisa viver só daquilo, isso é uma coisa, mas ainda assim tem que ter lucro, ok? Transparência na precificação. Tá? Sempre aí a política de desconto, ser transparente. Por que você está dando desconto? Quanto você vai dar desconto? E aí a gente tem o modelo de precificação que eu falei para vocês, né? A hora, por objeto, por tamanho. Eu gosto de fazer a precificação que eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre atendimento. Deixa eu abrir aqui a planilha com vocês agora, para a gente, enfim, precificar a nossa arte. Vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Pode perguntar que eu estou atenta aqui a vocês, tá? Cadê? Planilha simples, tá? Essa minha planilha é uma planilha simples, não é uma planilha... Ela não precisa... Esse é um exemplo de planilha, vocês podem criar a planilha de vocês, tá certo? Esse é um exemplo de planilha, essa planilha vai subir lá para a plataforma, vocês vão ter acesso a ela. Por quê? O que a gente está fazendo aqui? Vamos supor que essa planilha, eu vou colocar aqui para arte no drafting film, tá? Que depois ela pode mudar. Você pode fazer várias cópias dessa planilha para fazer várias tabelas diferentes da sua arte. Primeiro ponto aqui é quanto vale a sua hora de trabalho. Entender isso aqui é importante, para vocês não fazerem caquinha. Paty, é uma renda extra. Eu quero ganhar hoje R$ 1.000
com o meu trabalho. Eu vou trabalhar quantas horas no mês? Eu botei aqui um cálculo, esse aqui, ó, como se você estivesse trabalhando para viver da arte. Se você for viver da sua arte, eu quero botar 3 mil reais. Vamos supor que você quer ganhar 3 mil por mês com a sua arte. Quando você estipula esse valor, é para você estipular o valor que você gostaria de ganhar. Seja honesta com isso aqui. Ah, eu quero viver 15 mil. Bota aqui 15 mil. Se vai ser viável ou não vender, aí a gente vai descobrir no final. Mas seja honesta com o teu salário, tá? Quantas horas no mês você vai trabalhar? Eu botei aqui um cálculo simples, tá? Que é 8 horas, 5 dias nas 4 semanas do mês, tá? E aí deu 160 horas no mês. E aí ele me dá que a minha hora de trabalho para eu receber 3 mil reais é 18,75. Então, cada hora minha de trabalho que eu sentei para pintar vale R$ 18,75. A hora. Quantas horas você leva para fazer uma arte sua? Vou botar aqui que eu vou fazer o tamanho desse papel, dessa arte. É uma arte, a pessoa encomendou para mim, vou botar aqui o cavalo, né? O cavalo está na minha mão. Ela encomendou esse cavalo aqui. É tamanho A4. Aí eu sei que eu levei para pintar esse cavalo 12 horas. Opa. 12 horas. O valor da minha hora é 18,75, tá? Ela levou o valor das horas trabalhadas foi para R$ 225. Por quê? 12 horas vezes 18,75 dá 225. Então, esse valor aqui é a minha hora de trabalho. A minha arte, ela já começa, esse cavalo aqui, ele já começa, isso pressupondo que eu quero ganhar 3 mil reais, tá, meninas? Esse valor aqui vai mudar de acordo com, se eu quiser, por exemplo, ó, 5 mil reais por mês. Quero viver da arte ganhando 5 mil reais. Esse valor já muda, ó. A minha hora já começa, já foi para 31, já aumentou minha hora de trabalho, e a minha arte já começa com R$ 375. Vamos botar aqui para a realidade. Vocês estão começando com a arte, você quer um valor extra. Então, vamos botar aí que você quer ganhar 2 mil reais. Tá? Aumentar 2 mil reais na sua renda, mas você não tem 8 horas por dia. Vamos ser realistas, você tem 2. Olha como já foi, ó. Aumenta aqui tua hora de trabalho. Já começa com 600 reais. Caramba, se é um valor extra, 2 mil reais é muito, né? Para eu ganhar por mês com valor arte, se eu só vou trabalhar 2 horas por dia. Então, você já começa a mexer nisso aqui. Vamos voltar aqui para aquele nosso pensamento de ser 3 mil reais por mês, trabalhando 8 horas por dia na arte. Opa, 187 horas não, né? 8 horas. Tá? Para voltar aqui. Tempo de divulgação. Que porcaria é esse de tempo de divulgação, Paty? É o tempo que você levou, a sua hora que você trabalhou para postar a sua arte, para responder as pessoas que estão falando da sua arte. E você levou 20 horas ali sentado no computador. O valor da fatura, essa fatura aqui, é a fatura de... Deixa eu só abrir aqui, que tem gente que entrou aqui agora. O valor dessa fatura aqui é quanto você... Eu coloquei aqui que uma fatura de internet custe 120 reais, tá? Botei um preço fictício, você vai colocar o valor da sua fatura de internet. Esse valor de fatura é fatura de internet, quanto você paga da internet. Esse dividido por 1.000 é um cálculo que é feito, tá, amoras? Esse é o valor, esse dividido por 1.000 é o valor que a gente calcula para saber quantas horas trabalhadas em tela. E aí deu 28 horas. A energia, eu vou colocar isso aqui de verde, que tudo que está em verdinho, só para vocês saberem, é o que a gente pode mudar. Energia.
Qual é a potência da sua lâmpada que você usa? Eu botei aqui, nesse caso aqui de 150, porque eu pinto sobre uma lâmpada de 150, que é essa lâmpada aqui, ó, que fica aqui em cima, ela tem 150 watts. E ela vai ficar ligada por quantas horas? Eu botei aqui 12, né? Ó. Na verdade, esse negócio aqui, eu tenho que botar... Esse é igual a esse. 12 horas. Porque esse cavalo que eu estou fazendo a precificação, ela vai ficar ligada 12 horas. O valor do kilowatt, ele está na conta, tá? A sua conta de luz, ele dá o valor do kilowatt, aí você vai colocar de acordo com a tua empresa aí de energia da cidade, e vai dividir por 1.000. Já está aqui o cálculo, ele vai dar 1,17. Então, esse valor aqui eu sei que é o valor da minha energia que eu gasto para pintar essa arte. MEI. O que é isso, Paty? MEI significa microempreendedor individual. Microempreendedor individual é, uma vez que você vai trabalhar com isso, se cadastre no MEI, seja a empresária direitinho e coloque o valor disso na sua venda. Que aí você vai ter o MEI, vai fazer tudo direitinho, mas pagando tudo certinho e recebendo tudo certinho. Então, se você vai ter 160 horas, tá? Isso aqui está ligado a isso, o valor do mês, sei lá, custa R$70, 69 a mensalidade, o valor por hora é 43. Então, eu sei que eu tenho 12 horas, né? Ele vai me dar esse cálculo lá. Custos variáveis. Aqui, desculpa, eu tenho que botar aqui, ó. É igual vezes. Ups. Eu vou gastar com o MEI 5 horas, R$5,18. Tem até que mudar o negócio aqui na planilha, porque ele tinha... Depois eu vou ajustar isso aqui para vocês, tá? Mas vocês estão entendendo até aqui? Dá um oizinho para mim, gente. Que essa aula de matemática aqui é intensa, mas vocês precisam fazer isso. Essa planilha vai ficar toda bonitinha para vocês fazerem os exemplos de vocês, tá? Entramos aqui com os custos variáveis. Custos variáveis, Amora. Computador. Isso aqui está relacionado à manutenção. Aí é que eu falei para vocês por ano. Uma vez por ano a gente leva o nosso computador para manutenção. Então, eu coloquei que eu gasto mais ou menos R$1.000. Esse valor vai mudar de acordo com a realidade de vocês. Isso aqui tudo vai mudar de acordo com a realidade de vocês. E vocês vão descobrindo isso aos poucos. Comprei lá o meu telefone, custa R$3.000, eu mudo de telefone todo ano. E eu uso ele. Você vai colocar aqui. A minha lâmpada custa R$300 e todo ano eu tenho que botar. Você vai colocar aqui. E ele vai te dando o cálculo aqui do lado. Borracha, lápis. Aí você pode botar aqui, ó, inserir uma tabela. Vou botar aqui estilete. Custa 150. Tô colocando preço fictício aqui, tá, meninos? Aí ele sabe que, ó, lâmina de estilete por ano eu vou gastar 0,14 centavos em relação à hora, tá? Isso tudo está relacionado às horas. Aqui vocês vão colocar tudo. A superfície que você gastou do poliéster, a superfície que você gastou para colocar embaixo, ok? E ele vai te dando cálculo. Outros custos. Custos de embalagem, emolduramento. Você vai emoldurar a arte? Quanto você vai gastar para emoldurar essa arte? Vocês sabem que emoldurar é um serviço à parte, né? Emoldurar é um serviço à parte. Quem vai fazer, quanto a pessoa vai te cobrar, você tem que colocar aqui esse valor, para ser justo. O frete, vai colocar o frete. Então, a gente colocou os custos variáveis, a gente colocou todos os custos, colocou a nossa hora de trabalho, ele deu um valor que é bruto. R$ 323,79. Esse é o valor bruto desse cavalo aqui, ó. Para mim, que quero ganhar R$3.000 no mês. Lembrem-se sempre disso, tá?
Tati, eu vou vender por 3.323. Não, nunca. Por quê? Esse é o valor bruto. Você precisa de uma margem de lucro. Ninguém sobrevive sem margem de lucro. A gente não vende nada sem margem de lucro. Porque vender sem margem de lucro, você está pagando para trabalhar. Você está vendendo só a sua hora. Você trabalhou e recebeu o que você trabalhou. E acabou. Não, a gente tem que ter lucro. Tem que sobrar dinheiro para começar, para você poder investir, para você poder melhorar o seu trabalho, para você poder fazer um curso, para você poder melhorar as suas habilidades. Você vai pegar esse valor, e aí é que eu falo para vocês, 30% é o mínimo. Mas eu não gosto, eu vou colocar em vermelho isso aqui, porque eu acho um absurdo você fazer 30% de lucro. É muito pouco, 30% de lucro. Tá? O ideal é a gente trabalhar sempre aqui em 100% a 80%. Então, você tem ali, ó, 323,79 é o valor bruto. Se eu trabalhar com 50%, eu vou cobrar ao meu cliente R$ 485. Se eu for fazer com 80%, eu vou cobrar 582. Vou cobrar 100. Então, eu cobrei 100%, 647,57 centavos. Aí a gente arredonda, né? 650. Paty, quanto custa fazer um cavalo, esse teu cavalo? Ó, para eu fazer esse cavalo tamanho A4, usando esses papéis, eu vou te cobrar o valor dele, R$ 650. Ai, mas esse trabalho não tá muito alto para mim. Tem como diminuir esse valor? Eu vou ver. Tem sim, olha, porque você quer fazer a sua primeira encomenda comigo e tudo mais, eu vou cobrar para você, vou te dar um desconto e vou cobrar R$ 580. Já baixou de 650 para 580. A pessoa, nossa, descontaço. Você ainda está na sua margem de lucro. Você está ganhando dinheiro, você não está perdendo nada. Agora, se você fala, a sua arte é 350, a pessoa fala, ah, é muito caro. E você baixa mais R$ 50 ali e vai para 280, saiu, você está pagando para trabalhar. Então, você tem que fazer o cálculo sempre com margens de lucro. E aqui, amores, vocês podem fazer, ó, 70%, 75%, 60%, fazer vários para você ter um parâmetro e você falar assim, beleza, então eu posso, posso caminhar dentro dessa tabela aqui. Então, a minha arte, ela caminha num preço acessível para venda de 480 a 650. Então, eu tenho ali uma boa margem para trabalhar desconto, para trabalhar negociação com o teu cliente. Qualquer coisa abaixo disso, vocês estão sendo prejudicadas. Isso é você cobrar sem estar sendo prejudicada e sendo justa com o teu cliente, porque você não está colocando nada de errado aqui. Você não está colocando nada a mais. Você está cobrando o valor justo, o valor dos materiais que você gasta, todo o cuidado que você tem para você fabricar a tua arte. E aqui eu não coloquei, né? Ó, o lápis de cor que eu falei, ó, eu coloquei aqui um valor R$ 200 por ano, dá R$ 19 a hora. O gasto de material por hora não, por ano, tá? Então, você vai colocar isso aqui, por quê? Com 200 por ano, R$ 200, você consegue fazer as artes no ano. Isso é precificar, amores. Isso é você colocar e ser justa com vocês. Quem é que faz diferente disso? Fala comigo. Quem é que está fazendo diferente disso? Quem aqui já está vendendo arte, na verdade? Nunca vendi. A Márcia nunca vendeu. Vai vender certo, tá, Márcia?
Vocês podem abrir o microfone de vocês. Deixa eu tirar aqui a tela. Vocês estão com dúvidas? Falem comigo. Vai me diga uma coisa, para quem está começando, vai começar um investimento geral, todo o material, não é Sim. verdade? Sim. Então, uma primeira arte não vai ter um valor muito alto? Não, olha só. O que acontece? O que vai mudar é o valor do teu salário. Quanto mais experiência, maior é isso aqui. Estou começando agora. É um hobby. Vamos colocar aí que um hobby, R$ 1.000 agora, não tá bom? Para quem está começando? Olha o valor da sua hora como caiu. Foi lá de 200, de 600 e pouco, o meu cavalo, foi para metade. 100%, hein? 50%, R$ 260. Você viu a diferença? Vocês têm que ser honestas com vocês. Você sabe que você não vai conseguir trabalhar as 8 horas por dia. Você sabe que você está começando. Ó, a Alexandra, ela faz a conta de quanto quer ganhar e divide pelas horas que passa a trabalhar por mês e precifica as folhas a 5, a 4 e a 3. Mas você não está levando em conta todos os custos indiretos, Alessandra. E quando você não leva em conta os custos indiretos, você perde dinheiro. E você está levando em conta a margem de lucro? É muito importante que vocês levem em conta a margem de lucro. Se vocês não levarem em conta a margem de lucros e os custos indiretos, vocês estão perdendo. E perdendo muito. Porque tem muita gente cobrando uma arte do tamanho A4 por R$ 150. Mas R$ 150 não cobre os gastos com materiais, não cobre os gastos com embalagem. E aqui, amoras, vamos ser honestas. Vamos lá. Computador, telefone, lâmpada, lápis, borracha. O lápis com poliéster, realmente a gente quase não gasta, tá? Porque lápis de cor no poliéster, a gente vai usando, vai usando. Mas o estilete, lâmina de estilete também. Eu gasto de 2 a 3 lâminas no ano. Superfície, você tem que colocar o cálculo de tudo. De tudo. A embalagem aqui eu coloquei R$ 5. Mas às vezes a embalagem, a gente não tá. Você bota aqui, ó, aumenta aqui, ó. A embalagem, ela não é só a embalagem, é embalagem, aí tem o folder que você vai colocar dentro. Vamos aprimorar isso aqui. Isso você pode ir colocando aos pouquinhos, ó, sei lá, adesivo. E cada negocinho desse, ao pouco, tem um valor. Então, aqui o valor é, sei lá, R$ 100. Aí você vai mudar. Por exemplo, a embalagem, você pagou R$ 80, mas não foi por ano, não. Foi por uma embalagem, foi por 100 plásticos. Vamos botar aí, 100 plásticos. Esse valor vai estar relacionado a 100 plásticos. Isso aqui não tem nada. Então, é 80 centavos para cada arte que você fizer. O folder, você pagou lá R$ 1.500 para fazer todo um trabalho de folder. E deu um milheiro, né? Vamos botar aí, 1.000. Quanto vai ser? O que eu fiz aqui? R$ 1,50. O adesivo, você pagou 300. Isso tudo tem que estar aqui no preço final. Deixa eu ver se pegou 42. Não, ó, não pegou. Eu, antes de mandar para vocês a planilha, eu vou rever ela, tá? Antes de subir, porque a gente mexeu aqui. Aí eu vou rever ela toda para ela vir direitinho para vocês. Ok?
que é esse 139? Eu nem sei de onde veio 139. Compreenderam isso? Não estou conseguindo tirar isso aqui, não sei de onde veio. Foi alguma besteira que eu fiz. Ó, 150, nem se for 5%. Pois é, Alexandra, mas tem que fazer, precisa pensar nesse custo sim, pois existe desgaste de equipamento. Ó, vocês têm que colocar, esse é custo indireto, ó, computador, manutenção de iPad, se você usa, a lâmpada. Vocês podem criar mais coisas aqui que vocês usam. Sei lá, você tem que fazer paga aluguel do teu ateliê, tem que entrar. Tem que entrar esses custos. E esses custos vão entrar lá no valor da tua arte. Cada arte que você fizer, ele tem que estar lá. Se qualquer coisa diferente disso, Amora, vocês estão perdendo dinheiro. Alguma dúvida? Ai, peraí que o chat foi para um lugar que eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Só vendi aquarelas e tudo entregue em mãos, mas foram poucas vendas, mas presentes para a família. Mas mesmo esse presente para a família, meninas, vocês precisam precificar de forma justa para vocês. Porque senão vocês perdem dinheiro, vocês passam a trabalhar para os outros de graça. É a hora de vocês. Eu acho muito injusto quando vocês estão fazendo uma arte, eu vejo, eu cobrei R$ 150. Aí eu fico olhando e falei, cara, mas ela levou 10 horas para fazer aquela arte. Ou seja, 10 horas para fazer uma arte 150, ela cobrou R$ 15 a hora. Né? Mas espera aí, mas e os outros custos? Lápis de cor, papel que ela gastou. Comprou o drafting filme, cada folha de drafting filme R$ 18. Não entrou isso tudo? Aí você vai diminuindo, você saiu no prejuízo. Você não saiu no lucro. E como é que você vai bancar o teu curso que você quer fazer? Como é que você vai bancar um papel diferente que você quer comprar, um lápis de cor diferente que você quer comprar? Você só consegue bancar essas coisas, lucrar com a sua arte. A arte, botem na cabeça de vocês. Você pode ter um hobby e esse hobby ser lucrativo, desde que você seja justa e honesta com você mesma primeiro. Por quê? É um hobby, você tem 3 horas na semana. Vamos lá, vamos pegar aqui a planilha de novo. Você tem, vou trabalhar final de semana para cobrir a minha arte. Tudo bem. Então é um hobby. Você vai trabalhar, vamos botar que você vai trabalhar 2 horas por dia para ganhar R$ 1.000, porque é só um hobby. E você só quer uma grana extra. Mas vamos ser mais abusadas? R$ 2.000. Então, a tua hora trabalhada já começa aqui ó, com R$ 600 uma arte. Paty, R$ 600 é muita coisa para mim que está começando agora. Então, onde você vai mexer? Você vai mexer no quanto você vai gastar por mês. Você vai mexer no quanto você tem que ser honesto. Não é o seu trabalho, é só uma renda extra. Diminui o valor da tua renda extra. Bota aqui, ó, 1.000. Ai, 21 mil é ótimo. Queria eu. 21 mil. R$ 1.000 para você que está começando agora. Aos pouquinhos, eu levo 10 horas para fazer uma arte. Mas e se você usar uma técnica diferente, uma técnica mais fácil, você consegue chegar no mesmo resultado com menos tempo? Vou fazer um pássaro. Vou fazer esse pássaro todo, vou fazer um tigre. Vou fazer o tigre todo detalhado, com bastante profundidade, vou usar bastante estilete. Pô, mas se eu fizer esse tigre, eu vou levar 40 horas. Vamos botar aqui, 40 horas. Caraca, minha arte ela já vai começar ó, com R$ 1.000. Porque é muito caro. Ó. Será que eu posso usar uma técnica para diminuir esse meu tempo? Pode. Você pode usar menos profundidade, pode fazer um tigre realista, mas
com menos profundidade. Então, diminui aí. Eu vou fazer, então, esse mesmo tigre, aí eu vou oferecer para ela, para não ficar caro, eu vou oferecer ela com essa mesma técnica de 40 horas, só que no tamanho A5. Vou diminuir o tamanho. Então, eu não vou levar mais 40, eu vou levar 20. Já diminuiu, já foi para R$ 500. Ó, eu faço esse tigre que você quer, só que no tamanho A5 para ficar um valor viável. E aí você começa a margear, ó, os teus. Ainda assim, esse tigre vai ficar. Vou fazer ele com menos camadas, uma técnica mais simples, que aí eu gasto só 10 horas e não mais 20. Você vai moldando ali, você vai estudando. Precificar uma arte envolve estudo e é uma encomenda. Se é uma encomenda, ela precisa ser estudada. O que a pessoa, o que seu cliente quer? Ele deseja de você uma arte mais elaborada, ele quer uma arte, ele só quer ter um desenho, uma pintura mais simples do pet dele, do animal dele. Então você pode usar uma técnica mais fácil, você pode usar um papel mais fácil. Você pode, a pessoa quer usar, e lembrem-se sempre que o poliéster ele reduz a quantidade de tempo. Então, às vezes, no papel você ia gastar lá 20 horas para fazer um cachorro, no poliéster você vai gastar 8. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Só está fazendo A5, Regina? Faz o preço do A5. Quantas horas você consegue fazer do A5? Vocês entenderam? Essa que é a grande importância. E não esqueçam nunca da margem de lucro. E mais ainda, não esqueçam que vocês precisam, tá? Sempre dividir ali esse valor, 50% na entrada e 50% mais o frete na hora da saída. Eu coloquei aqui nessa planilha o frete, mas esse frete ele não precisa entrar nesse cálculo se vocês não quiserem. Esse frete ele pode entrar no final. Eu costumava colocar o frete já dividido, porque não vai mudar muito o valor, vai se mudar, vai ser centavos o valor do frete, tá? Aí vocês podem colocar ou não, tá certo? Amoras, a gente tá com um tempo enorme aqui, eu preciso liberar vocês também. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Falem comigo. Foi ótima a aula. Ficou bem claro? Foi ótima aula. Por enquanto, não. As dúvidas vão chegando depois, né? Eu vou bem fazer o seguinte, eu vou deixar um formulário. Quando eu for subir, essa aula vai subir provavelmente amanhã, tá? Eu vou deixar um formulário lá para saber, para vocês me coloquem lá o que vocês acharam, me deem um feedback de vocês, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, precisa digerir tanta informação. Meninas, eu trouxe muita informação para vocês, eu falei que era uma imersão, por quê? É para vocês imergirem mesmo, para vocês entenderem, sair, ó, tô pintando para eu sou uma artista empresária, vou vender minha arte. É possível, mas vocês têm que ter essa virada de chave, tem que ter essa virada de mindset para lembrar que vocês não estão fazendo favor para ninguém. A cunhada pediu uma arte. Eu amo um passarinho, pinta para mim? Pinto. Ó, eu gasto esse tanto de tempo, isso aqui de trabalho, material, meu custo é esse. Mas é muito caro. Mas é muito tempo de trabalho. Se eu perder, se eu perder meu tempo com você para fazer isso, eu não vou conseguir fazer de outra pessoa. Então, eu não posso. Eu preciso receber. Tá? Porque senão você deixa de fazer para outra pessoa. Então, cuidado com esse... eu sou sua amiga, faz para mim. Faço. Mas é o meu trabalho. Mas isso não é o seu trabalho, é a sua renda. Mas é minha renda extra. Se eu tiver que pintar para você, para uma encomenda para você, eu vou parar um estudo meu, porque são horas do meu tempo de hobby. Entendem isso? São horas que você vai estar lá pintando, que você poderia estar estudando para outra pessoa. Então, tem que cobrar e tem que ser justo. Vocês têm uma margem de lucro para trabalhar, vocês podem mexer no tempo, vocês podem mexer
no tipo de no material que vocês vão utilizar. Então, vocês podem pegar essa tabela, colocar várias tabelas igual para falar, aqui eu vou separar, vou usar materiais mais baratos, aqui eu vou usar materiais mais específicos, e ir trabalhando isso até formar a precificação de vocês. Mas nunca façam assim. Fulana cobra 150, vou cobrar 150 para cobrir o preço dela. Porque você não sabe o que ela está usando de material, o que ela está usando de tempo para fazer, qual é a experiência dela. Quanto mais experiente vocês forem, mais barato vai ficar, mais lucro vocês vão ter. Porque uma arte que hoje vocês levam 10 horas para fazer, amanhã vocês vão levar 6. Por causa da experiência, acelera o processo. No início, tudo é mais doloso. Então, por isso que mexam muito no margem, no quanto que vocês querem receber, botem menor. É um hobby que você vai transformar em trabalho. E isso é um processo. Conforme vocês vão ganhando experiência, você vai mexendo ali naquela quantidade. Não, eu já estou muito experiente, agora eu quero ganhar 5.000 reais com arte. Menos não vai valer meu tempo. Porque eu já faço muita demanda. E aí você mexe, você começa a moldar. Paty, como eu mudo os meus preços de uma hora para outra? Sendo claro. Custo de material aumentou, custo como é que fala? Manutenção de equipamentos aumentou, tudo está aumentando, o meu também vai aumentar. Simples assim. É negócio, não é só uma simples entrega de uma artezinha. Tirem essa coisa de vocês, é só uma artezinha, é só um desenho. É só um desenho? Não. É o meu tempo que eu fiquei ali pintando, meu amor. É o tempo que eu tirei para dar o meu amor ali para você. Eu faço o que eu amo. É meu hobby. Eu amo pintar com lápis de cor. Eu amo criar essas criaturas maravilhosas. Mas eu tirei um tempo meu valioso para fazer alguma coisa com amor para você. E por isso eu vou cobrar você o valor justo. É justo. Essa planilha, ela não é nem a mais nem a menos. Ela é justa para vocês. Eu espero que essa aula tenha trazido aí insights para vocês importantes, que vocês consigam entender, mudar o mindset de vocês, mudar a percepção de vocês em relação a vocês mesmos, e que vocês possam viver, que vocês vejam que é possível viver de hobby, sim. Viver de hobby não, né? É possível ter uma renda extra com o seu hobby, sim, sendo justas, e que é um processo que daqui a pouco, quando você vê, você pode estar simplesmente vivendo da sua arte, como vários artistas estão. Para você, não pode ficar muito tempo, então os preços vão mudar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo tem que ser levado em consideração. Tá bom, amoras? Beleza? Vou deixando vocês aqui. Qualquer dúvida, amanhã a gente coloca um formulário lá para vocês, tá? Podem colocar as dúvidas que forem surgindo também lá na aula, na plataforma. Vocês têm acesso a essa imersão durante um ano. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem lá. Se alguém tiver com problemas de acesso a alguma coisa, manda mensagem para o suporte que a gente atende vocês, tá? A Bá entra em contato com vocês, ok? Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, amoras. Fiquem com Deus.